Ok, vamos orar então. Estamos aqui no nosso estudo bíblico de número 8, né, da Confissão de Fé de Westminster. Hoje nós vamos estudar as sessões 7 e 8. Então vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, nós te louvamos, Deus. Eu e minha irmã Marilene aqui reunidos, ainda que virtualmente, estamos unidos pela nossa fé em Cristo. E queremos louvar o Teu nome, Deus, porque o Senhor é digno, é maravilhoso, é glorioso, é benigno, é fiel, é justo. E nós te agradecemos, Pai, por mais um dia, por mais uma oportunidade de meditar, Pai. Temos a Tua palavra à nossa disposição, o Teu Espírito, Pai, para nos guiar, para nos instruir. Então nos ajuda, Senhor, nos guia, nos dá entendimento e sabedoria. Faz brilhar, Pai, nos nossos corações a Tua lei. Não a lei de homens, não o entendimento humano, mas a verdade, Pai, eterna, que procede do Senhor. Nos capacita, nos abençoa, nos dá humildade e simplicidade. Senhor, também perdoa os nossos pecados, que são muitos, e as nossas iniquidades. Deus, que o Senhor venha gerar em nós arrependimento e poder espiritual para abandoná-los, Pai, para que a gente viva uma vida de santidade como é do Teu agrado. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Bom, vamos fazer a leitura então aqui, né? Estamos estudando o capítulo 1 da Confissão, que é da Escritura Sagrada, e hoje nós vamos entrar na seção 7. Seção 7 diz assim: na Escritura não são todas as coisas igualmente claras em si, nem do mesmo modo evidente a todos. Contudo, as coisas que precisam ser obedecidas, cridas e observadas para a salvação, em um ou outro passo da Escritura, são tão claramente expostas e aplicadas que não só os doutos, mas ainda os indoutos, no devido uso dos meios ordinários, podem alcançar uma suficiente compreensão delas. Então, nas sessões anteriores, né, nós aprendemos sobre a necessidade da Escritura, o cânon sagrado, né, quais são os livros que compõem a Escritura, a autoridade da Escritura, porque ela é a palavra de Deus, ela não depende do testemunho da igreja ou dos homens, ela deve ser crida e obedecida porque ela é a palavra de Deus. E na última aula nós falamos sobre a suficiência da Escritura, né? Que tudo aquilo que nós precisamos saber para a nossa fé, para a nossa salvação, se encontra na Escritura. Ela é suficiente, né? Se fosse necessário alguma outra revelação, nós estaríamos dizendo, em outras palavras, que a Bíblia ela fracassou. E essa não é a verdade. E agora a seção 7, ela vai nos falar sobre a clareza dos textos da Escritura, né? Tudo que é essencial à nossa fé e que deve ser crido e praticado é claramente deduzido do texto sagrado, de maneira que todas as pessoas, independente do seu grau de instrução educacional, podem e devem buscar instrução na Escritura. Olha só o que diz o texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 a 9. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então, a lei, né, dada por Deus a Moisés, nós vemos aqui a Escritura Sagrada instruindo o povo, primeiro ensinando um resumo, né, dos princípios gerais da palavra de Deus. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, porque esse daí é a maior síntese da palavra de Deus. Tudo o mais o que o Senhor nos ordena pode ser concentrado nesse mandamento. E a verdade é que a palavra, então, instrui o povo de Deus a guardar essa palavra no coração e ensinar ela aos seus filhos, inclusive no cotidiano, né? No ambiente doméstico, em casa, pelo caminho, na hora de deitar, na hora de se levantar. Quer dizer, se a Bíblia nos ordena que nós guardemos a palavra de Deus no nosso coração e que nós venhamos a instruir os nossos filhos, isso significa que ela é compreensível, né? Ela não é dedicada somente a pessoas que tenham uma instrução educacional especial ou, sei lá, somente aos pastores, a uma classe de pessoas separada. Não, a Bíblia é para o homem comum, para todas as pessoas, não somente para aprender, quanto para instruir os seus próprios filhos, tá certo?
Então a gente vê aqui, né, ela sendo destinada a todos os israelitas, os quais são responsáveis de ensinar os seus filhos, né? E os nossos filhos, a princípio, quando são crianças, eles não estão com as capacidades intelectuais integralmente desenvolvidas. Mas se nós podemos ensinar os nossos filhos que estão nessa condição, isso significa que a palavra de Deus, naquilo que é, digamos assim, essencial, ela é suficientemente clara, ela é inteligível, ela é compreensível, né? O Senhor Jesus Cristo disse lá em João capítulo 5, versículo 39, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, se Cristo nos ordena examinar as Escrituras, porque elas testificam dele, é porque por meio de um exame da Escritura nós podemos compreender, ou seja, ela é compreensível, né? Os ensinamentos dela são claros, né? Caso contrário, Cristo não ia mandar a gente examinar as Escrituras. Para que ele ia mandar a gente examinar as Escrituras se a gente não pudesse compreender elas, não é verdade? Lucas, capítulo 1, versículo 3 e 4. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Quer dizer, o evangelista Lucas, ele foi instruído pelo Espírito Santo a começar uma investigação acurada, né, minuciosa, para organizar os fatos que dizem respeito à vida de Cristo, seu ministério, etc. e tal, colocar eles por escrito, para que nós tenhamos plena certeza da verdade e que nós fomos instruídos. Olha que cuidado do Espírito Santo, né, irmãos, de inspirar um homem, minha irmã Marilene, para que ele promova essa investigação de maneira clara, ordenada, para que nós possamos ser confortados por meio das verdades em que nós devemos ser instruídos e que estão na Escritura Sagrada. Então, sem dúvida, o Evangelho ele é compreensível, ele é claro, né? Romanos capítulo 1, versículo 7. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, quando ele vai endereçar a sua epístola à igreja em Roma, ele se dirige a todos os amados de Deus, ou seja, a todos os membros daquela comunidade de fé. E certamente lá tinham pessoas com um nível educacional elevado e pessoas simples, que talvez não soubessem nem ler, porque as cartas naquela época eram feitas para serem lidas em voz alta, né? Como nem todo mundo sabia ler, na verdade poucas pessoas, você escrevia a carta, seu mensageiro ia, levava aquela carta e lá alguém que soubesse ler, lia a carta em voz alta. Então a palavra de Deus aqui, o apóstolo Paulo, ele se dirige a todas as pessoas, né? Todos os cristãos são alvos da palavra de Deus. Da mesma forma, 1 Coríntios capítulo 1, verso 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, né? Então nós vemos aqui também na carta aos Coríntios essa, digamos assim, universalidade. Aqui a carta de Paulo é dirigida a todos os membros da igreja e é assim com a maioria das epístolas, né? Todas são direcionadas a todos os irmãos, para que todos tivessem acesso e pudessem compreender a instrução. Aqui é importante a gente fazer uma observação de que qualquer ensino de que a leitura da Escritura é monopólio de uma classe específica de pessoas deve ser rejeitado. Então, qualquer pessoa que queira sustentar que a leitura, a meditação da Bíblia, a interpretação dela cabe somente a alguma classe de pessoas, isso está errado. A própria Bíblia é clara no sentido de que ela é dirigida a todas as pessoas. Todo mundo tem que ter acesso à palavra de Deus, né? Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então o objetivo da palavra de Deus... essa palavra, né? Eu amo esse versículo. É sim, é verdade. É sim. E é legal, né? Porque o livro de Salmos ali, Provérbios, ele tem essa linguagem um pouco poética, e isso é muito legal porque traz muito significado, né? E é assim mesmo como a gente se sente. É isso que a palavra é. Ela é uma lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos, né? Às vezes a gente tem a sensação que nós estamos em trevas, que nós não sabemos como agir, para onde vamos, o que faremos, como viver.
E aí vem a palavra de Deus e ela ilumina o nosso caminho de maneira que nós possamos dar passos seguros, né? E o nosso coração é confortado. Peraí. Mas então veja bem, se a palavra de Deus ela é uma lâmpada que ilumina, isso significa que ela é clara, que ela nos instrui, que nós podemos compreender, né? Ela não é uma coisa confusa, complexa, difícil, enfim, inacessível. Não, ela é luz para os nossos caminhos, né? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14 e 15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Aqui o apóstolo Paulo, já lemos muitas vezes esse versículo, ele instrui Timóteo a permanecer naquilo que ele aprendeu, as sagradas letras, que era o cânon do Antigo Testamento, e que ele aprendeu desde a infância. Olha que coisa, minha irmã Marilene. Hoje em dia eu tenho até a sensação que a gente despreza as crianças, nós tratamos as crianças como se elas não pudessem conhecer a palavra de Deus, como se elas não pudessem ser instruídas na palavra de Deus. Muitas vezes a gente quer organizar um cultinho ali para as crianças, é claro, né? É bom mesmo que seja algo acessível para elas, mas a palavra de Deus ela tem que ser pregada. As crianças, elas estão perfeitamente habilitadas a aprenderem a palavra de Deus, assim como o nosso irmão Timóteo aprendeu desde a sua infância. E o cânon do Antigo Testamento, hein, que via de regra as pessoas gostam de taxar de complicado, de difícil, etc e tal, né? É verdade. Não é verdade? E isso é nosso papel, tá? Isso daí é uma coisa que é muito desprezada pela igreja, e eu digo igreja não no sentido institucional, mas no sentido orgânico, a comunidade de fé mesmo, os santos, muita gente despreza isso. A gente tem que se organizar e estruturar a nossa vida de maneira que os nossos filhos sejam sistematicamente instruídos na palavra de Deus, porque isso é um mandamento do Senhor, né? Bom, e isso a gente vê, às vezes, até na própria igreja mesmo, na estrutura mesmo. Os pais estão ali para ver o culto e as crianças vão ali para brincar, enquanto os pais prestam atenção, sendo que, claro, você não consegue segurar a criança numa cadeira por 1 hora, mas você tem que ensinar, você tem que brincar, você tem que ensinar por que ela está ali. Ela está ali para brincar enquanto o pai está no culto, né? Claro. A gente vê isso, muitas igrejas isso. Sim. Na medida da capacidade das crianças, né? A gente tem que estimular. Olha só, nós estamos estudando, olha o cuidado de Deus, minha irmã. Nós estamos estudando a Confissão de Fé de Westminster, né? Nós vimos nas primeiras aulas que esse documento foi elaborado lá na Inglaterra, demorou muitos anos até aqueles homens de Deus, né, chegarem a um consenso e, enfim, a gente ter acesso a essa doutrina aqui. Mas olha o cuidado deles. Eles fizeram não somente a confissão de fé. Depois que eles organizaram a confissão de fé, eles fizeram um outro documento, que é basicamente a mesma coisa que a confissão de fé, chamado Catecismo Maior. O que era o Catecismo Maior? Era um guia para os pastores pregarem a palavra de Deus nas igrejas. Tá certo? Naquela época você não tinha tanta instrução, tanto acesso à instrução. Então esses homens que tinham acesso à instrução, eles organizaram esse guia para que os pastores pudessem se basear e pregar a palavra de Deus da maneira correta, né? Não ficar inventando coisas. E aí eles criaram então o Catecismo Maior. Mas além disso, eles criaram o Breve Catecismo. O Breve Catecismo é um resumo disso tudo que nós estamos estudando, de maneira simplificada, para que as pessoas tivessem o Breve Catecismo nas suas casas e eles pudessem estudar com os seus filhos a palavra de Deus. Então, o Breve Catecismo ele foi feito, na verdade, para ser memorizado. Ele é feito em forma de perguntas e respostas. E eu não sei se o documento que eu te mandei da Confissão de Fé tem o Catecismo Maior e o Breve Catecismo. Se não tiver, eu te mando depois. Mas ele é feito de maneira de perguntas e respostas. Então agora, por exemplo, aqui em casa, eu e a Isabela e o Vicente estamos fazendo o nosso devocional com base no Breve Catecismo. Então a primeira semana nós estudamos a primeira pergunta. A primeira pergunta é: qual é o propósito do homem? Aí tem a resposta: o propósito do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre.
tá certo? E aí durante a semana a gente estudou todas as implicações disso. Mas enfim, tudo que eu quero dizer é que esses homens ainda fizeram um documento resumido e simplificado para que as pessoas pudessem estudar nas suas casas a doutrina da palavra de Deus, como ela se apresenta, né? Não é ficar usando as historinhas bíblicas para dar ali uma lição de moral. Não, é doutrina sagrada mesmo, né? Esse é o nosso papel. Bom, então nessa primeira parte ficou bem claro aqui, explícito, que a palavra de Deus ela é destinada a todas as pessoas. E tudo aquilo que é essencial para a nossa fé está muito bem de forma clara ensinado na palavra de Deus, né? Acho que ficou bem claro isso. Contudo, precisamos reconhecer que nem todas as instruções da Escritura são igualmente claras, havendo textos e doutrinas de difícil compreensão do que somos advertidos na própria Escritura. Olha só o que o apóstolo Pedro fala lá na segunda carta dele, né? 2 Pedro capítulo 3, versículo 16. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Então aqui o próprio apóstolo Pedro, fazendo referência às cartas do apóstolo Paulo, ele reconhece que existem partes dos ensinamentos de Paulo que são difíceis de entender, e que os ignorantes e os instáveis deturpam, fazem mau uso, né? Contorcem o significado, tá certo? Então, a gente tem que reconhecer que, embora sim, aquilo que é mais importante e essencial para a nossa fé seja claro na palavra de Deus, existem algumas doutrinas e textos bíblicos que são de difícil compreensão. E isso não deveria causar surpresa. Por quê? O que é a Escritura Sagrada? A Escritura Sagrada é a autorrevelação do próprio Deus, tá certo? A Escritura Sagrada não é uma receita de um bolo de fubá. A Escritura Sagrada não é um manual de como fazer, sei lá, um produto de limpeza caseiro. Uma coisa simplória. É a autorrevelação do próprio Deus. Deus é eterno, Deus é soberano, cheio de sabedoria, cheio de poder, totalmente santo, né? Por meio da sua palavra, ele criou os céus e terra, todo o universo, todos os animais, flores, bichos, todo o ecossistema, a nossa natureza. Então é natural que em sua autorrevelação haja trechos complexos, não tão simples quanto outros, não é verdade? E mais do que isso, se a própria Escritura Sagrada, como nós vimos aqui em 2 Pedro 3,16, nos alerta que há pontos de difícil compreensão, então nós devemos esperar isso mesmo, que alguns pontos sejam difíceis de compreender, né? E para falar a verdade, qualquer pessoa que já tenha lido a Bíblia, em algum momento encontrou dificuldade de compreender o significado de algum texto, né? Você lê a Bíblia, por vezes você passa por algum texto que nós temos que reconhecer que nós não compreendemos o significado completo, né, daquele texto. Olha o que diz lá em Romanos capítulo 11, versículo 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos, né? Então, se o apóstolo Paulo nos ensina aqui que os juízos de Deus são insondáveis e os caminhos inescrutáveis, então acho que é muito plausível que parte da Escritura Sagrada seja de difícil compreensão, né? E então a compreensão dos textos, desses textos complexos, ele vai variar segundo vários fatores, entre os quais nós podemos citar alguns exemplos. A maturidade espiritual do crente, a pessoa que lê. Então, dependendo do seu nível de maturidade espiritual, você vai ter uma compreensão maior ou menor do texto sagrado. A iluminação do Espírito Santo. Pode ser que o Espírito Santo decida te iluminar naquele momento, de maneira que você tenha uma claríssima compreensão de um texto complexo. Ou não. Ou ele decida não te iluminar por hora, por razões que nós desconhecemos, porque Deus é soberano e faz tudo como lhe agrada. Ele decida não te dar entendimento daquele texto naquele momento e você tem que humildemente aguardar. Tempo investido com a Escritura. Quanto mais tempo você gasta com a Escritura, mais facilidade você vai ter para compreendê-la na sua inteireza, inclusive os textos mais complexos.
Capacidade interpretativa, grau de instrução, maturidade literária. Você é uma pessoa que está acostumada a ler, leu bastante a vida inteira, então a sua capacidade de interpretação de textos naturalmente vai ser maior, né? Não pode ser diferente disso. A sua inteligência. É verdade, irmãos. Isso talvez possa soar ofensivo para alguns, mas inteligência é dom de Deus. E se Deus deu a alguns mais inteligência do que a outros, pelo menos em matéria de leitura e de compreensão de textos, essas pessoas naturalmente terão uma facilidade maior de compreender os textos. E cabe a nós humildemente reconhecer isso e dar glória a Deus pelos dons e talentos que nos foram dados. Tá certo? Vocação ministerial. Irmão, pois não, Marilene? E além disso, concordo plenamente, tem aquela situação, e isso acontece muito, de você lê um texto, você estuda, né? A Bíblia é como se ela se renovasse, né? Assim, daqui uma semana você lê o mesmo texto, você já enxerga outra lição, outro aprendizado. Sim, né? Sim. Já fala ao seu coração de uma outra forma. A palavra de Deus, ela tem isso também, essa renovação, né? Sim. E você sabe por que disso, irmã Marilene? Nós já falamos isso aqui em estudos anteriores. É porque a palavra de Deus, ela é viva. Ela é o próprio Deus. Tá certo? Então, ela, digamos assim, muito embora ela não possa significar a hoje e semana que vem o contrário de a, porque Deus não se contradiz, ela é viva, digamos assim, ela não é estática, de maneira que Deus pode nos dar uma compreensão mais profunda, mais rica, de uma maneira diferente a cada leitura que nós fazemos, não é verdade? E nós vimos também, né, em lições anteriores, que os autores bíblicos que escreveram, eles foram inspirados por Deus a registrar a palavra de Deus de maneira que o conteúdo dela é a palavra de Deus. Talvez vai ficar um pouco confuso isso que eu vou dizer, mas digamos assim, não é a tinta no papel, tá certo? Não é a tinta no papel, mas é o conteúdo daquela palavra, é o que Deus fala, porque a palavra é o próprio Deus. A palavra de Deus, ela é viva e é eficaz. E isso está em conexão direta com isso que você acabou de falar, tá certo? Um outro fator aqui que vai interferir na compreensão dos textos é a vocação ministerial, né? Se alguém tem uma vocação ao ministério pastoral e foi chamado por Deus para ensinar a palavra de Deus, é natural que Deus dê a essa pessoa dons e talentos compatíveis com a compreensão do texto e com a proclamação dele com clareza, tá certo? Bom, mas não é porque algumas doutrinas e textos bíblicos não são tão fáceis de compreender que nós devemos desprezá-los, né? Muitas pessoas se dizem práticas, né? Eu sou uma pessoa prática, não gosto muito de teoria, então quando começa coisa complicada demais eu já rejeito. Deus é simples, né? As pessoas gostam de dizer isso. Bom, nós já dissemos aqui que de fato aquilo que é essencial para a nossa fé e salvação é mesmo simples e está explícito na Escritura Sagrada. Entretanto, se Deus decidiu se auto-revelar na Escritura e existem textos que são complexos, nós devemos nos esforçar para compreendê-los. Cada um segundo a capacidade que Deus deu, segundo a sua própria força. Mas o crente, ele tem que se esforçar em paulatinamente galgar conhecimento da Escritura Sagrada. Eu não posso rejeitar uma coisa porque ela é difícil. Ora, Deus se auto-revelou para mim e eu vou desprezar o conhecimento de Deus? De maneira nenhuma. Eu vou com humildade, com paciência, com perseverança, eu vou buscar recursos, né? Eu vou ler mais, eu vou me esforçar para que eu possa ter uma maior compreensão da palavra de Deus. Uma outra maneira é nós humildemente darmos ouvidos e aprender com aqueles que foram oficialmente comissionados por Deus a dedicar as suas vidas no ministério do ensino da palavra de Deus. Então, se eu não tenho compreensão do texto, o que eu vou fazer? Eu vou procurar quem tem, quem foi chamado por Deus para essa tarefa e humildemente vou me submeter ao ensino dessa pessoa, tá certo? É legal que Deus, ele organiza o corpo de Cristo dessa maneira, né? Que nós somos dependentes um do outro. Somos dependentes um do outro de várias maneiras, inclusive na compreensão da Escritura Sagrada. Bom. E a questão do conhecer a Deus também, né? Você precisa ter essa dedicação, porque assim, é muito bom quando, às vezes numa luta, numa dificuldade, você tem que declarar a palavra. E como você vai declarar o que você não conhece, né? Exatamente.
Isso não vai fazer... Então, assim, não vai fazer efeito, digamos assim, né? Às vezes as pessoas querem lidar com a palavra como se ela tivesse poderes mágicos, entendeu? Como se, digamos assim, a oralização da palavra em si vai ter um impacto no mundo espiritual, como se fosse uma espécie de feitiço. Não é isso. Infelizmente não é isso, meus irmãos. Muito embora seja bom sim a gente sempre ler o texto da Escritura Sagrada em voz alta, orar a palavra de Deus, né? Isso é muito bom. A Bíblia não é magia, não é feitiçaria não, tá bom? Deus nos deu ela para que nós possamos compreender e para que ela promova transformação dentro de nós nesse contexto de relacionamento com Deus. E isso só pode acontecer se nós compreendermos o que nós estamos lendo, né? É interessante que o apóstolo Paulo, né, quando diz que se houver pessoas que falam em outras línguas, né, que só fale se houver alguém que interprete. Porque senão não faz sentido, ninguém vai compreender. E aqui eu não vou nem entrar no mérito se essas línguas são as línguas celestiais ou línguas estrangeiras, né? Não vou entrar nesse mérito, mas o fato é que existe... Ou língua minha, né? Criei. Pois é, exato. Então o fato é que o apóstolo Paulo, há um zelo para que haja compreensão de que o culto seja racional, que as pessoas compreendam o que está acontecendo, não é verdade? Não faz sentido. Bom, a conclusão a palavra é ler, aprender e viver, né? Pronto. Viver. É isso mesmo. Não adianta você ler, nossa, isso é top, eu conheço a Bíblia de ponta a ponta, aí olha pra mim, mas o que você vive dela mesmo? Porque isso aí que você vive, eu não quero viver, não. Pois é, aí é melhor que não saiba, né? É melhor não saber, porque melhor senão... que não saiba, a pessoa só está acumulando, digamos, condenação. Aprendizado é olhando pra gente, essa mudança que a gente precisa ter, né? Sem dúvida. Para que depois a gente possa... A palavra de Deus é perfeita. É isso mesmo, ela é perfeita mesmo, ela é divina. Mas a conclusão então da seção 7 é: o que há de essencial para a fé do cristão está claramente exposto na Escritura, de maneira que todos podem compreender, inclusive os de baixa escolaridade. Entretanto, há doutrinas e textos complexos de difícil entendimento, cuja compreensão dependerá do esforço do cristão, tanto em se capacitar na instrução, quanto em se permitir ser ensinado pelas autoridades eclesiásticas para esse fim constituídas por Deus. Alguma dúvida quanto a essa parte? Não, tá tranquilo. Claríssimo? Então, tudo bem. Vamos para a sessão 8, então, que dá para a gente fazer as duas na aula de hoje. E aí a gente já ruma para o fim do capítulo 1 da Escritura Sagrada. Seção 8. O Antigo Testamento em hebraico, língua original do antigo povo de Deus, e o Novo Testamento em grego, a língua mais geralmente conhecida entre as nações no tempo em que ele foi escrito, sendo inspirados imediatamente por Deus e pelo seu singular cuidado e providência, conservados puro em todos os séculos, são por isso autênticos. E assim, em todas as controvérsias religiosas, a Igreja deve apelar para eles como para um supremo tribunal. Mas não sendo essas línguas conhecidas por todo o povo de Deus, que tem direito às Escrituras e interesse por elas, e que deve, no temor de Deus, lê-las e estudá-las, esses livros têm de ser traduzidos nas línguas vulgares de todas as nações aonde chegarem, a fim de que a palavra de Deus, permanecendo nelas abundantemente, possibilite que as pessoas adorem a Deus de modo aceitável e possuam a esperança pela paciência e pelo conforto das Escrituras. Então veja só, quando a gente fala que a Escritura Sagrada foi inspirada por Deus, nós não estamos falando, minha irmã Marilene, dessa tradução bíblica que nós temos em mão, o texto em português. Difícil ouvir isso, né? Mas é verdade. O texto escriturístico verdadeiramente inspirado por Deus é o que foi escrito nas línguas originais, né? O apóstolo Paulo, quando escreveu, ele escreveu em grego. Grego koiné, é uma língua já morta, que ninguém mais fala, não é nem mais o grego que se fala na Grécia hoje em dia. O texto inspirado por Deus, que Deus deu a Moisés, foi escrito em hebraico, né? Alguns poucos trechos em aramaico, mas em sua grande parte em hebraico. E foi esse texto o que foi inspirado por Deus, tá certo? Por que isso é importante? É porque toda tradução, por mais excelente que seja, ela sofre um decréscimo em riqueza de significado. Você quer ver uma coisa? Por exemplo, você sabia que a palavra saudade só existe em português? Nenhuma outra língua existe a palavra saudade.
Então, se nós formos traduzir um texto em português que tem a palavra saudade para uma outra língua, nós vamos conseguir nos fazer compreender, sim, as pessoas vão compreender. Entretanto, vai haver um pequeno decréscimo de significado, que talvez para textos, digamos assim, seculares, isso não faça tanta diferença assim. Mas quando diz respeito à palavra de Deus, isso é importante. Nós precisamos ter todo o zelo do mundo com a palavra, porque essa foi a maneira que Deus decidiu se revelar e se comunicar ao seu povo. Então, se essa foi a maneira que ele escolheu, nós temos que ser zelosos por isso, né? E é muito maravilhoso a gente poder contemplar a soberania de Deus manifesta não somente na sua autorrevelação. Pronto. Então a gente vê, minha irmã Marilene, que Deus, a gente vê a soberania de Deus e o seu poder não somente no fato que ele se auto-revelou, mas que pela sua providência ele manteve a sua palavra fiel ao longo dos séculos para o conhecimento das gerações. Olha o que o Senhor Jesus Cristo diz lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 18. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então o Senhor Jesus Cristo ele fala que a lei de Deus ela vai permanecer intacta até que tudo se cumpra, nada passará. E isso só pode acontecer, nós só podemos testemunhar, digamos assim, dessa fidelidade e imutabilidade da lei de Deus, porque Deus, na sua providência, ele guarda a sua lei, de maneira que todas as gerações possam ter conhecimento dela, né? Existe uma coisa em teologia que a gente chama de providência. A providência divina é o instrumento por meio do qual Deus não somente criou o mundo, mas como ele governa o mundo. Tudo o que acontece, acontece por autorização de Deus, né? Não de maneira que ele seja pego de surpresa, não. Tudo está dentro do controle de Deus. E também está dentro da providência divina o fato de que a sua lei, a palavra, permanece intacta, né? Guardada por ele. Bom, se nós temos acesso à lei de Deus tal como ela nos foi entregue, a ela devemos recorrer quando houver alguma controvérsia religiosa. Olha o que diz o profeta Isaías, capítulo 8, versículo 19 e 20. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chilreiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão aos mortos? Olha o verso 20, que tremendo. À lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Quando nós precisamos de instrução, nós devemos consultar a lei e o testemunho. É a ele que nós devemos recorrer, porque por meio dele o Senhor revela a si mesmo e a sua vontade, né? Olha só, na verdade nós temos esse exemplo dos apóstolos. No primeiro momento que houve uma controvérsia religiosa, o colégio apostólico se reuniu e recorreu a quem? Quais foram os métodos que os apóstolos utilizaram para resolver os conflitos ali naquele momento? Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 13 a 19. Depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo, irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Olha o verso 15. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito. Cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde os séculos. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Então, Deus tinha dado aquela revelação ao apóstolo Pedro para que ele se dirigisse a um gentio. Enfim, lá Deus deu uma visão para o apóstolo Pedro e ficou bem claro para Pedro que Deus havia adicionado os gentios
ao povo de Deus, né? O Senhor diz, não tenha por imundo o que eu santifiquei, ou seja, os gentios. E aí então se instaurou essa controvérsia na igreja. Nós devemos admitir os gentios na igreja ou somente nós, judeus, fazemos parte do povo de Deus? Os apóstolos se reúnem e aí olha o que Tiago diz, né? Conferem com isto as escrituras, e aí ele faz a citação do texto sagrado em que está bem claro que Deus chamou também os gentios, mas não somente os judeus. Em outras palavras, à lei e ao testemunho. E é por essa razão que é desejável que os homens vocacionados ao ministério pastoral, né, cuja atividade consiste em boa parte em ensinar a Escritura, sejam ensinados a ler o texto original do Antigo Testamento em hebraico e o Novo Testamento em grego. Sim, é muito bom e desejável que os pastores, que os homens de Deus, aqueles que Deus chamou para o ministério pastoral, aprendam a ler o hebraico bíblico e o grego bíblico no original, porque nessas línguas, essas palavras foram dadas por Deus à humanidade. E como em toda tradução a gente tem algum decréscimo de significado, caso haja alguma controvérsia religiosa, é importante que esses homens, a quem Deus confiou a tarefa de guardar a palavra e proclamá-la com fidelidade, é importante que eles consigam ler o texto no original para fazer a leitura mais fiel possível e ensinar o povo de Deus com mais fidelidade naquilo que é a vontade de Deus. Não tem jeito, quando a gente traduz um texto, a gente tem alguma perda de significado. Bom, Vitor, mas você está dizendo então agora que todo crente vai ter que aprender grego e hebraico? Meu Deus, que complicação! Não, meus irmãos. Na seção 7, nós acabamos de ler que a Escritura é claríssima no ensino das doutrinas fundamentais para a fé e a salvação dos homens. O cristão comum, ele não precisa se preocupar em aprender grego e hebraico. Deus não chamou todo mundo para isso não, tá certo? A tradução bíblica, ela é boa, ela é fiel. As traduções que nós temos são muito boas e nós podemos confiar nelas, tá joia? Então pode ler a Bíblia em português à vontade, pode confiar na tradução. É claro, tome cuidado com a tradução. Tem algumas que não são tão confiáveis assim. Mas o fato é que elas passam por um exame muito minucioso e por meio delas você está tendo sim acesso à palavra de Deus. Entretanto, nós temos que ser excelentes. O povo de Deus tem que ser excelente naquilo que faz. Então a igreja tem que se organizar para que aqueles homens que foram comissionados por Deus para essa atividade, tanto quanto seja possível, conheçam o hebraico e o grego para que o povo de Deus possa sim se alimentar da fonte inspirada por Deus, tá certo? O conhecimento do hebraico e do grego é importante apenas para os que exercem oficialmente o ministério pastoral, tá certo? Alguma dúvida, minha irmã Marilene? Algum comentário? Alguma coisa que a senhora gostaria de colocar? Não, como